Os maiores clássicos do X-Men, volume 1 e volume 2, foram publicados pela Panini aqui em julho de 2003 e janeiro de 2004, que faz desses carinhas aqui serem mais de 20 anos, terem mais de 20 anos de idade, são praticamente vintage. E o que eu acho mais fascinante é que eles são esse começo da era dos TPs, né? Onde até 2003 a gente ainda era muito... a base eram as mensais da Panini, e foi por essa época que começou a ter esses lançamentos que reunia principalmente histórias antigas, né? Nesses formatos com lombada quadrada e tal. Tinha muita coisa da Vertigo, do final dos anos 90, que a gente começou a comprar também nesse formato, ao invés de só ficar lançando em mensal fininha e tal. Então isso era praticamente o começo dessa era, né? Eu não lembro se em 2003 a Amazon já entregava aqui, eu acho que não, mas a gente também comprava alguns TPs importados de outras formas, assim. Isso aqui foi um puta negócio na época, né? Esse aqui tem preço de capa de 12,90, outra 14,90. Reajustado pela inflação, acho que dá entre 45 e 50 reais hoje em dia. Então é um preço parecido com a das sagas, né? Só que era papel couché e tal. Mais para frente, os outros maiores clássicos começou a ficar bem caro. Eu lembro que aqueles maiores clássicos, Capitão América, Thor, Tropa Alpha, já ficava... Acho que tinha um pouco mais de página, mas ficava bem mais caro. Ficava uns 90, reajustado pela inflação, ficava uns 90 reais hoje em dia e tal. A gente sempre ficava esperando alguma Fast Comics da vida para comprar por desconto, né? Igual hoje você fica esperando os descontos da Amazon ou do site Panini, a gente ficava esperando ter os Fast Comics para comprar aqueles maiores clássicos. E isso aqui era muito legal porque reunia os desenhos das primeiras histórias do Jim Lee que a gente tinha lido 10, 12 anos atrás, só em formatinho, né? E pela primeira vez, assim, numa edição fácil de guardar, em formato americano, papel couché, era um luxo, né? Apesar de a gente já ter tido esse padrão assim com as prêmios, né? O problema das prêmios era a qualidade das histórias, né? O formato até que era legal, mas aqui finalmente a gente tinha esse padrão de qualidade com as histórias legais dos anos 90, né? E realçando aqui a arte do Jim Lee. Essa daqui é aquela primeira história que eles acham que a Tempestade morre, né? Finalzinho da fase australiana. Tem essas duas capas que eu sempre tinha achado que essa daqui é o próprio Rick Leonardi que tinha feito e essa daqui foi o Mark Silvestre, mas como estão aqui são capas do Jim Lee, né? E aqui aquelas três histórias famosas de Atos de Vingança, né? Que ele remodela a Psylocke para ser aquela oriental super cool, gata, gostosa. E depois a segunda história onde ela vai atacar o Wolverine, né, que tinha escapado lá junto com a Jubileu. E é engraçado que eu tinha feito aquele vídeo da história vídeo anterior da história do Wolverine, que era um prequel de Dia dos Futuros. E ele também é derrotado pela Psylocke do mesmo jeito, assim, ele fica surpreso de ser ela e acaba nocauteado pela adaga psíquica. E no fim vai ter a terceira história, onde eles vão conseguir escapar do controle lá do Mandarim, derrotar lá o carinha e continuar a saga deles para se reunir lá com o resto do X-Men e tal. Essa história aqui é outra, né, famosa, aquela que eles... Parte da história se passa em 1941, com a primeira vez que o Wolverine encontra o Capitão América, e enquanto isso fica voltando para o tempo atual, que eles estão lá ajudando a Viúva Negra, assim. Então, história muito legal, dá para ver que eles estavam se divertindo pra caramba na época, né? Provavelmente o Claremont falou: o que você quer dizer? Cara, o Capitão América, Wolverine, Viúva Negra, vamos botar tudo aqui para ele se divertir. Então dá para ver aqui o Wolverine com as garras, o Capitão América jogando o escudo. Muito legal aqui. E continuando essa fase essa história aqui é o que acontece com a Vampira, né? Depois que ela tinha entrado lá naquele portal acho que era o Portal do Destino, quando ele enfrentou o Molde Mestre, assim, e aqui ela acaba retornando para a própria
cidade lá australiana, só que ela não sabe que a cidade tinha sido capturada pelos carniceiros, e como o portal separou ela da Capitã Marvel, ela estava sem esses poderes, só quando elas estavam perto ela voltava a ter esse poder, então ela tem que escapar, ela sob os poderes aqui do teleporte que estava capturado, e vai parar depois na Terra Selvagem, enquanto a Marvel ela vai parar lá na Ilha Muir, que está sendo controlada pelo Mestre das Sombras. Então depois o Mestre das Sombras vai enviar a Marvel para tentar derrotar a Vampira e ter todo o poder só para ele. Então essas cenas aqui são sensacionais, que nessa época o Jim Lee junto com o Mark Silvestre só desenhava todos esses X-Men muito gostosos. Então a gente tem bastante saudades dessa época, né? Comparado com muitos dos desenhos atuais. E aqui termina também com aquele outro Super Splash famosíssimo do Jim Lee lá com o Magneto, né? Eu vejo essa cena sendo replicada várias vezes aqui, que é o Magneto que acaba salvando a Vampira. E o volume 2 dessa parte, esse Maiores Clássicos, eu acho que ele são 5 volumes. Volume 3 deve ser a saga da Fênix Negra, depois tem o 4, que é uma versão compacta do Massacre de Mutantes, e o volume 5, que é o único que eu não tenho, que é como se fosse esse daqui do Jim Lee, só que do Neil Adams. Talvez seja um que eu busque depois, que depois eu comecei a ver quais que tinha no guia de quadrinhos, eu fiquei curioso. E aqui já é uma fase que os X-Men tinham se reunido e estavam lá avaliando os outros inimigos que eles vão atacar tal. Enquanto isso tem um outro plot, que é o professor Xavier lá, que eles vão, mais pra frente, eles vão libertar lá que o professor Xavier ele tinha ido lá, sido levado pela Imperatriz Shi'ar, lá em Uncanny X-Men 250, lá depois do julgamento do Magneto, né, que ele estava morrendo, não sei o que. Então eles estavam sem o professor Xavier desde aquela época. E aqui outra história famosa, né, que não só as mulheres do Jim Lee desenham todas gostosas, os homens também, eles desenham bem másculo, tudo X-Men aqui era bastante chamativo nessa época, né? Então aqui tem também dessa época que tem essa história aqui da Vampira se engraçando com o Magneto e tal. E eu acho bem legal dessa parte que, assim, você ainda tem uma época do Jim Lee onde ele não fica só fazendo uns splash pages, né? Ele tem isso aqui é aquele Uncanny X-Men 275, que tem uma capa dupla tal, acho que até tripla, né? Acho que isso aqui em formatinho deve ter saído numa capa desdobrável, se não me lembro tal. Então eu acho que é o auge do Jim Lee, porque ele está assim, ele tem as páginas dos splash pages, mas junto com isso também vai ter um monte de páginas que tem assim vários quadrinhos, e eu gosto quando ele dá aquele talento especial, mesmo que seja uma cena assim, sabe, que tem essas janelas, tem pessoal andando, veja quantos detalhes tem nisso aqui, né? Então isso é legal, mas eu também gosto quando vai ter esses super detalhes aqui da história, né? Quem ainda era o Claremont escrevendo, né? Então tinha esse equilíbrio entre tudo que o Jim Lee queria desenhar e também a própria história do Claremont, né? Então, uma puta fase legal. Aí a última história aqui desse Maiores Clássicos, volume 2, depois que termina essa parte aqui no espaço, é uma história que eu nem conhecia, nem lembrava, eu não lembro também se tinha saído na época da Abril, que é que é como se fosse uma história escrita pela Anne Ossett, e aqui está escrito, o primeiro trabalho de Jim Lee com os X-Men, que ele fez em 89, que é como se fosse uma história que se passa antes, assim, só com a Tempestade, escrita pela Anne Ossett, e tem os desenhos do Jim Lee, que são os desenhos ainda bem mais do começo da carreira dele, né? Então você tem essa parte aqui que é fascinante, que você começa a ter os detalhes que vão lembrar que é o Jim Lee, mas ainda uma fase bem mais
do começo, assim, que eu acho muito legal de acompanhar. Então, assim, são dois TPzinhos que eu acho que não deve valer muito por aí, deve ter um jeito de encontrar eles com um preço bom dessa época. E assim, eles não vão formar histórias completas, né? Porque vão pulando histórias para pegar só o que saiu do Jim Lee. Mas se você tira ele da prateleira para reler essas histórias, é muito divertido.